Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como conjugar os verbos regulares no presente em alemão. Quando a gente fala sobre conjugação, o idioma alemão é muito, mas muito mais tranquilo do que o português nesse quesito. Por quê? A maioria dos verbos no alemão é o quê? Regular, e a conjugação dos verbos regulares é muito simples. É um padrão muito repetitivo. Só que a gente precisa aprender duas coisas antes da gente começar a conjugar os verbos no alemão. A gente tem que entender o que é der Verbstamm, que é a raiz ou radical do verbo, e die Endung, que é a terminação. A começar por der Verbstamm, que seria a raiz ou radical, que é aquela parte ali elementar do verbo, é a parte que fica inalterada, né, do verbo, sem qualquer sufixo. O que acontece? Os verbos no infinitivo, o que é um verbo no infinitivo? Aquele verbo tal como nós o encontramos no dicionário, sem qualquer conjugação. Saber, falar, comer, andar, correr, tá? Esse é o infinitivo no português. No alemão, a gente reconhece os infinitivos, porque 95% ou mais dos verbos no infinitivo no alemão vão terminar com as letras E, N. E uma parcela muito pequenininha ali, talvez 3%, termina só com a letra N. Tá? Eu vou dar aqui vários exemplos, isso vai ficar bem mais claro para vocês. Então, para a gente identificar a raiz do verbo no alemão é muito fácil. A gente remove ou o N ou o N do infinitivo. Combinado? E o que seria die Endung, ou a terminação? A terminação é aquela parte que a gente vai alterar de acordo com o pronome. O que é um pronome pessoal, Alex? Pronome pessoal são as pessoas da fala. Eu, você, ele, ela. Esses são os pronomes pessoais. No alemão a gente tem ich, du, er, sie, es, wir, ihr e sie, que eu já vou mostrar para vocês aqui o que cada um deles significa, tá? Então, quando a gente pega uma terminação e junta com a raiz do verbo, eu vou alterar, então, esse verbo. Essa alteração de acordo com a pessoa gramatical, se é eu, se é o ele, tá? Isso é a conjugação e é o que nós vamos aprender hoje. Aqui, ó, eu tenho alguns verbos no infinitivo no alemão. Então, kaufen, que é comprar, machen, que é fazer, arbeiten, que é trabalhar, finden, que é achar, atmen, que é respirar, heißen, que é chamar-se, né? Reisen, que é viajar, feiern, celebrar, e sammeln, que é colecionar. Perceba que aqui eu tenho die Endung, que são as terminações. Aqui a maioria dos exemplos que eu trouxe, né, vai terminar em EN. Como eu disse para vocês, a grande maioria mesmo vai terminar em EN no alemão. E eu trouxe dois aqui, ó, que terminam só com a letrinha N, para a gente ver que isso não vai mudar nada para a gente na hora de conjugar, tá? Basta que eu retire essa terminação, que eu vou ter aqui der Verbstamm, que seria o radical, ou a raiz do verbo, tá? Então vamos lá. O tempo verbal que a gente vai aprender, que é o presente, em alemão a gente chama de das Präsens, que a gente utiliza para poder falar de coisas que acontecem no presente, tá? Só que eu já vou dar uma dica para vocês também, que a gente pode utilizar o Präsens para falar de coisas que acontecem no futuro. É isso mesmo. O alemão não tem um tempo verbal de futuro tal como nós temos no português, quando a gente fala assim, eu falarei, eu comerei, eu beberei. O alemão não tem um tempo verbal dessa maneira, tá? Então, quando eles precisam criar frases no futuro, no dia a dia, eles utilizam o presente. Só que, ao invés de falar algo no futuro, como nós falaríamos, por exemplo, eu cozinharei amanhã, o alemão vai falar, eu cozinho amanhã. A própria palavra amanhã já dá ideia de futuro. Então, a gente insere uma palavra que dê ideia de futuro e a frase já fica no futuro. Simples. Então, vocês já estão aprendendo aí, ó, dois tempos verbais. Além disso, tudo que eu ensinar aqui para vocês como presents também, você pode entender como se fosse o gerúndio do português. Quando eu falo, por exemplo, no alemão, eu como, é o mesmo do que quando eu falo no alemão, eu como, é o mesmo que dizer eu estou comendo, tá? Não existe também o tempo verbal gerúndio no alemão. Então, tudo isso daí vai entrar dentro de presents. Então, vocês já estão aprendendo aí 3 tempos verbais
em um só, combinado? Aqui eu tenho os meus Personalpronomen, que são os pronomes pessoais. Em alemão eu tenho ich, que significa eu tenho o du, que pode ser traduzido tanto como tu ou você. Essa é uma forma de tratamento informal, é como você vai tratar amigos e familiares, tá bom? E eu tenho no alemão também ele, que eu digo er, eu tenho ela, que é sie, e como o alemão é um idioma que tem 3 gêneros gramaticais, masculino, feminino e neutro, eu também preciso de um pronome para o neutro, que é o es. Nós não temos isso no português, então não teria assim uma tradução direta, tá? Mas pense que, assim como eu tenho o pronome masculino, ele, o pronome feminino, ela, eu tenho que ter um pronome neutro no alemão também, porque eu tenho palavras neutras. Combinado? Então fica tudo aqui nessa categoria. Isso, gente, é o que nós chamamos de primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Agora eu tenho primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é o nós, que em alemão a gente diz wir. Wir. O vocês ou vós, né, que já caiu em desuso no português, seria o ihr. Aqui, a segunda pessoa do plural do alemão, a gente só vai usar em contextos informais, tá? Seria como se fosse o du no plural. A gente nunca vai usar isso em contextos formais. Por quê? A gente tem um pronome de tratamento no alemão, que é o sie, que ele seria como se fosse o senhor, a senhora. Esse pronome, essa forma de tratamento que a gente usa no português, como o senhor, a senhora, no alemão eu vou dizer sie, escrito com letra maiúscula. Isso é muito importante aqui também, tá bom? E a terceira pessoa do plural, eles ou elas, no alemão não faz diferença, é sie, tá? Então, vocês perceberam que tem sie, sie e sie. Alex, como que eu vou diferenciar o sie de ela para o sie de eles, elas? Primeiramente, pela conjugação. A conjugação da terceira pessoa do singular vai ser diferente da conjugação da terceira pessoa do plural. E eu também, na escrita, eu vou saber diferenciar, porque esse sie formal, que significa o senhor ou a senhora, ele vai ser escrito com letra maiúscula, tá? E, por fim, também eu vou ter que prestar bastante atenção ao contexto. O contexto vai me dizer se eu estou me referindo a ela, ou se eu me refiro a eles, elas, ou se eu me refiro ao pronome de tratamento formal sie, que seria o senhor ou a senhora. E aqui, olha só, eu tenho die Endungen, eu tenho as terminações. Então, quando eu estou conjugando um verbo regular no alemão no presente, para o ich, basta que eu coloque a terminação e. Tá? Para o du, eu coloco um st. Para o er, sie, ou para o pronome neutro s, eu coloco um t. Para o wir, eu coloco um en. Para o ihr, que é o vocês, eu coloco um t também. E para a terceira pessoa do plural, eles, elas, ou para o pronome de tratamento formal, senhor, a senhora, que é o sie, eu coloco um en. Olha só que interessante. Quer dizer, então, que aqui ó, eu tenho que aprender que com T, que eu coloco um Tzinho no final, eu vou usar para o ele, ela, ou para o pronome neutro e para o vocês. O ST para o du, que é o você ou tu. O E para o ich. Agora, o nós e o eles, elas ou tratamento formal fica com o EN. E eu disse para vocês aqui em cima que o EN é a terminação do infinitivo. Ou seja, no alemão, quando eu estou conjugando para nós, para eles, elas ou para o tratamento formal, eu deixo o verbo tal como ele estava no infinitivo. Super fácil, né? Super prático. Ok, mas a gente precisa ver exemplos para que isso fique bem claro para a gente. Vamos lá. Trouxe muitos exemplos. Aqui eu tenho a frase Ich kaufe ein Buch. Tá? Como o ich está aqui, eu preciso colocar a letra E, que é o verbo kaufen, que é o verbo comprar. Se eu coloco o E de escola aqui, eu estou conjugando para o ich. Então, ich kaufe, eu compro ein Buch, um livro. Alex, eu preciso pronunciar esse E no final? É obrigatório, tá? Por quê? No português, a gente tem a tendência, quando uma palavra termina em E de escola, a gente tem a tendência de transformar num I, ok? No alemão isso não vai acontecer, que eu não posso falar ich kaufe. Ou então, alguns alunos tentam de alguma maneira, eles leem dessa maneira, mas esquecem de pronunciar o E ali no final.
esse E tem que ser muito bem pronunciado, tá? Então, ich kaufe olha só o som, é um E. Ich kaufe ein Buch, ok? Eu compro um livro. Vamos aqui uma frase para o du. Du machst die Hausaufgabe. Du machst die Hausaufgabe. Aqui é o verbo machen conjugado para o du. Ou seja, eu coloquei um ST, ficou você faz a tarefa de casa. Die Hausaufgabe. Vamos conjugar aqui para a segunda pessoa do plural, que é o ihr, que significa vocês. Ihr feiert seinen Geburtstag. Tá? Aqui eu tenho o verbo feiern. Olha que interessante. O verbo feiern, ele termina com a letra N. Ele não vai terminar em EN. Então, o que eu devo fazer? Eu simplesmente tiro esse N e troco pela terminação aqui que eu quiser. No caso, a gente está fazendo uma frase com ia, eu só coloco um T lá no final. Então, o verbo era feiern, um N de nariz, eu tirei esse N e coloquei a terminação T. Então, ficou ihr feiert seinen Geburtstag. Vocês comemoram o aniversário dele. Esse seinen aqui seria o seu do português. Eu poderia também traduzir essa frase como vocês comemoram seu aniversário. Só que é um seu apenas para homens. Então, eu prefiro traduzir esse seinen como dele. Então, fica assim, vocês comemoram o aniversário dele. Eu acho que fica mais fácil de entender, tá bom? Olha só que interessante aqui. Eu tenho letra D. Arbeitet in einem Büro. Significa ele. E aqui eu tenho o verbo arbeiten. Só que aqui eu coloquei um E seguido de um T. Vamos voltar lá no verbo arbeiten para a gente aprender. Aqui eu tenho o verbo arbeiten. Se eu tiro o EN, fica só Arbeit. E eu falei para vocês que na terceira pessoa, que o EA, basta colocar um T. Só que aqui eu coloquei um E e depois que eu coloquei um T. Por que será? Já vou explicar para vocês, tá? É o seguinte. Se eu tenho a raiz de um verbo e essa raiz terminar em D, T ou M, eu tenho que adicionar um E a mais. Como assim? Pensa bem. Aqui eu tenho arbeiten, que é trabalhar, eu tenho o verbo finden, que é achar, e eu tenho o verbo atmen. Se eu tiro o EN deles, eu vou ter só a raiz. A raiz terminou em T, em D ou em M. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, só se eu tirasse esse E aqui a mais. Perceba o que ia acontecer aqui para mim. Eu teria um TST. Como que eu pronuncio isso? Fica difícil de pronunciar, não é? O mesmo para cá, ó. Arbeitet. Fica difícil de pronunciar. Então, para facilitar a pronúncia, quando isso acontecer com a gente, ou seja, quando a raiz terminar com T, D ou M, eu vou para a segunda e terceira pessoa do singular e para a segunda pessoa do plural, eu vou colocar um Ezinho a mais, simplesmente para que eu consiga pronunciar de maneira mais confortável. Então, ao invés de falar do arbeitet, eu vou falar do arbeitest, tá? Es arbeitet. E o mesmo para finden, fica você acha, eu vou dizer em alemão, du findest, e ele acha, findet. Porque senão, imagina se eu não tivesse esse E aqui, ficaria isso aqui, ó, ficaria um D seguido de um T. Findest. Como que a gente vai pronunciar isso? Não tem como. Então, a gente coloca esse E para auxiliar a pronúncia. Olha o verbo respirar. Atmen. Imagina se eu tirasse esse E aqui. Olha como ficaria. Atmest. Não tem como a gente pronunciar, né? Então, esse E é só para ajudar mesmo na pronúncia. Mesma coisa aqui, olha, para o ES, ficaria atmet, não teria como. Então, a gente coloca um Ezinho aí só para auxiliar na pronúncia. Combinado? Alex, mas eu tenho que ficar decorando essa regra? Não. Na verdade, eu nunca decorei essa regra do D, do T ou do M. Eu estou explicando para vocês que essa regra existe. Mas vocês vão perceber no dia a dia, quando vocês estiverem conjugando, fazendo as suas próprias frases, que quando algum verbo que entra nessa classe aqui aparecer, vocês automaticamente vão colocar o E. Por quê? Se vocês não colocarem, vocês não vão conseguir pronunciar a palavra, tá? Então é algo que vai acontecendo muito natural, tá? Vai ser de forma bem natural aí para o seu aprendizado. Então, olha só.
alguns exemplos com aqueles verbos lá. Er arbeitet in einem Büro. Tá? Büro significa escritório, em um, tá? Ou num escritório, in einem Büro. Er arbeitet, ele trabalha. Ah, mas e se fosse ich arbeite? Mudaria alguma coisa? Não, era só colocar o e no final, tá? Olha só, sie findet den Schlüssel. Ela acha a chave, tá? Schlüssel significa chave. Sie findet, por que eu não posso tirar o e aqui? Porque se eu tirar esse e, como que eu vou pronunciar aquele d seguido de um t? Então eu preciso ali do e só para ficar fácil ali a pronúncia. Sie findet den Schlüssel. E por fim, ihr atmet frische Luft. Die Luft significa ar, né? Inclusive a gente tem aquela empresa aérea, né? Lufthansa, né? Esse Luft quer dizer de ar mesmo, tá? Ihr atmet, vocês respiram. Se eu tirasse esse e aqui, ficaria ihr atmet. Não teria como pronunciar, então eu coloco um ezinho só para facilitar a pronúncia. Combinado? Ok. Agora, eu queria mostrar para vocês dois exemplos. Olha só o exemplo da letra G. Heißt du Anna? Neste caso, eu estou fazendo uma pergunta. Quando eu tenho uma pergunta no alemão, o verbo vai lá para frente, tá? Então, no português, a gente fala assim, você se chama Anna. E no alemão, quando eu estou perguntando, esse se chama vai lá para frente. Então, fica assim, se chama você Ana, seria algo desse tipo, tá, gente? É claro que a gente não consegue traduzir tudo literalmente, palavra por palavra, mas, basicamente, já fique aí para vocês de informação, no alemão, o verbo sempre troca de lugar com o sujeito, ele vai para trás do sujeito quando eu estiver fazendo uma pergunta. Então, você se chama Ana? Heißt du Anna? Aqui eu tenho du. Lá em cima, quando eu ensinei para vocês as terminações, eu falei que o du tem a terminação ST. Só que ali, perceba que eu coloquei somente um T de tatu, eu não coloquei um S. Eu não fiz isso aqui. Por que isso, Alex? Já vou explicar para vocês. Olha aqui a letra H. Du reist in den Sommerferien. Sommerferien são as férias de verão. E aqui eu tenho o verbo reisen, que é o verbo viajar. Quem é que não gosta de viajar, não é verdade? E aqui também eu tenho o du. Supostamente era para eu colocar um ST, mas eu coloquei só um T aqui. Por que que isso acontece? Olha só. No alemão, se eu tenho a raiz de um verbo e essa raiz termina em S, SZ, que é essa letrinha aqui que tem valor como se fossem dois S's, tá? Eu leio como se fossem dois S's. Se termina em Z ou em X, a segunda pessoa, isso só vale para o du, tá? Eu não vou colocar um ST, eu vou colocar só um T. Por que isso, Alex? Vocês perceberam que todas essas consoantes aqui, elas são produzidas como se fosse um assovio, um assopro. Isso é o que a gente chama de consoantes sibilantes, porque é um sibilo mesmo, né? Então é um ventinho que a gente deixa passar. Né? Todas essas aí são sibilantes. E o que que acontece? Se eu tiro o EN daqui, ó, desses três, o que que sobra? Sobra um S, sobra um SZ, sobra um Z e sobra um X. Todas essas consoantes já têm um sibilo, o sibilo do S aqui, ó. Então, não faz sentido eu escrever, por exemplo, você viaja, du reist, colocar um S a mais ali. Por quê? Porque aqui eu já tenho esse S, tá? E o mesmo vale para o SZ. Eu não falei para vocês que ele tem um valor de dois S's? Então, seria como se eu tivesse já dois S's ali e eu colocasse um S a mais. Aí ficaria algo assim, do reist. Estranho, né? Então, a gente não vai colocar, tá? E nem isso daqui. Aqui eu já tenho o valor de dois S's, para que eu vou colocar mais um S aqui, tá? Aqui, ó, a letra Z do alemão, ela é pronunciada como o Z de pizza. Parece que é um TS, né? Então, ali, ó, para falar você irrita, no sentido você irrita alguém, eu falaria du reist. Já tem esse tst ali. Então, não faria sentido eu colocar um S aqui, porque senão ficaria algo do tipo du reist. Não tem nem como a gente pronunciar, tá? Então, ali eu só coloco um T. E o mesmo para esse verbo aqui. Isso daqui é muito raro, tá? Foi até difícil lembrar
de um verbo que tivesse essa terminação aqui. Esse é o verbo faxen. Faxen significa enviar um fax, né? Eles nem usam enviar um fax, eles falam faxen. Então, se eu colocasse um S aqui, ó, o X ele tem valor de KS, é como se eu tivesse um K seguido de um S aqui, tá? Então aqui eu já teria um KS, aí eu coloco mais um S, qual que é o sentido? Não tem sentido. Então, faxen do faxt. Você envia um fax, ok? Então, olha só. Aqui eu tenho Reist du Anna, só coloquei um Tzinho, porque eu já tenho o S aqui embutido. E aqui du reist, aqui já tinha um S, então não coloquei mais um, né? In den Sommerferien. E eu te vejo na próxima. Bis dann! Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para ser notificado sempre que nós postarmos vídeos novos. E lembre-se também de conhecer o Clube de Alemão. Nele você encontra todos os recursos e as ferramentas que você precisa para melhorar as suas habilidades na língua e alcançar a fluência no idioma alemão. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tschüss!